quem não tenha sumido, apenas silenciado, sem aviso, sem despedida, apenas um desaparecimento discreto do ruído. Aquela pessoa que antes postava tudo, agora apenas observa. Abre o aplicativo, olha por alguns segundos e fecha. Não é sobre cansaço do mundo, é sobre o cansaço de ser visto. Vivemos em uma época em que existir parece exigir exposição constante. O corpo está presente, mas a alma foi drenada pelos olhos dos outros. A mente, sem perceber, passou a medir o próprio valor pela reação alheia. Cada curtida era uma pequena dose de dopamina. Cada ausência de atenção, uma microabstinência. Até que o cérebro, saturado, pediu trégua. E sumir virou um ato de sobrevivência. Existe uma dor silenciosa em se sentir observado o tempo todo, mesmo quando ninguém está olhando. Uma parte da mente começa a acreditar que está sendo avaliada, medida, julgada. O olhar do outro se torna uma presença interna, e é aí que surge a exaustão invisível. O corpo vive em modo de performance, mesmo no silêncio. Dormir deixa de ser descanso, conversar vira cálculo, sorrir passa a ser defesa. Nada é espontâneo, tudo é administrado. O anonimato, então, aparece como remédio. Um retorno ao ritmo natural da própria mente. Apagar fotos, desaparecer das telas, deixar mensagens sem resposta. Tudo isso não é desinteresse, é autorregulação. É o cérebro tentando diminuir o volume de estímulos para reorganizar seus circuitos. O sumiço se torna uma forma de respirar sem plateia. E por trás desse gesto aparentemente frio, existe um profundo desejo de pertencimento, mas um pertencimento que não custe a alma. A dor invisível de quem escolhe o anonimato não é solidão, é saturação. É o corpo dizendo: eu não quero mais ser um produto. É o sistema nervoso pedindo silêncio para lembrar como é viver sem ser visto, sem precisar provar, sem competir. Talvez desaparecer seja apenas o primeiro passo de quem finalmente decidiu voltar para dentro. Se essa reflexão te encontrou no momento certo, segue o canal. Aqui, cada vídeo é um espaço de pausa, um lugar onde a neurociência se transforma em respiração. Respire fundo. E fica por aqui comigo. O mundo moderno transformou o ato de existir em um espetáculo permanente. As pessoas já não vivem para lembrar, vivem para registrar. Não se trata mais de experiência, mas de exibição. Cada refeição, cada viagem, cada silêncio precisa ser validado pelo olhar do outro. E o que antes era um espaço de expressão se tornou um campo de vigilância emocional. A mente contemporânea vive em um estado de atenção aberta, uma exposição contínua a fluxos de estímulos, notificações, comparações, notícias, opiniões. Esse bombardeio constante não apenas molda a percepção, ele altera a bioquímica cerebral. O córtex pré-frontal, responsável pela autorregulação e pelo foco, é sequestrado por pequenas descargas de dopamina digital. O prazer imediato substitui a profundidade, e o cérebro se habitua ao ritmo fragmentado da rede. A consequência é uma forma de hiperconectividade ansiosa. O corpo presente, mas a consciência sempre dispersa. O feed se tornou um espelho coletivo de validação. Lá, o eu não é quem é, mas quem aparenta ser. E a cada atualização, o sistema nervoso busca equilíbrio entre duas forças opostas: o desejo de pertencer e o impulso de preservar-se. A dopamina estimula a exibição. O cortisol, secretado pela sensação de vigilância, pede recuo. Essa dança química mantém o sujeito num ciclo de aproximação e fuga. Um vai e vem constante entre querer ser visto e querer desaparecer. A cultura da exposição é, portanto, uma forma sofisticada de autovigilância. Vivemos como se estivéssemos em uma vitrine emocional, avaliando e sendo avaliados o tempo todo. E quanto mais mostramos, menos nos sentimos vistos de verdade. O olhar do outro já não acolhe, ele pesa. A intimidade virou um risco, e o silêncio, um luxo raro. Nesse cenário, o desejo de anonimato surge como contracultura neurológica. Não é fuga, é defesa.
É a tentativa do cérebro de restaurar a homeostase psíquica, o ponto de equilíbrio entre estímulo e quietude. Enquanto o mundo exige presença digital, a mente clama por ausência. Por isso, quem desaparece da rede não está se perdendo do mundo, mas tentando reencontrar o próprio eixo interno. A solidão que surge não é isolamento, é detox neural, um intervalo entre o excesso e a essência. O cérebro humano não foi projetado para ser observado em tempo integral. A exposição constante ativa um circuito de vigilância primitivo, o mesmo que milhares de anos atrás mantinha nossos ancestrais alertas a predadores. A diferença é que, hoje, o predador não tem dentes, tem olhos digitais. E cada notificação, cada curtida, cada visualização é interpretada pelo sistema nervoso como uma forma de presença alheia dentro do nosso espaço interno. A amígdala cerebral, responsável por detectar ameaças, não distingue perigo físico de julgamento social. Ambos disparam o mesmo mecanismo, o eixo hipotálamo, hipófise, adrenal. Cortisol e adrenalina são liberados, o corpo entra em leve estado de alerta, a respiração muda. Com o tempo, esse estado de microtensão se torna o padrão. O sistema nervoso passa a operar em hipervigilância, uma condição de prontidão crônica, onde o cérebro nunca relaxa totalmente, nem mesmo no descanso. Em paralelo, o circuito da dopamina é acionado a cada estímulo social. O cérebro, movido por recompensas rápidas, passa a buscar microdoses de prazer, a notificação, o comentário, o engajamento. Mas a dopamina não entrega satisfação, entrega expectativa. Ela é o neurotransmissor da busca, não da plenitude. Assim, o indivíduo fica preso em um ciclo dopaminérgico de antecipação, onde o prazer está sempre um passo à frente, nunca no agora. Essa alternância entre hipervigilância, cortisol e excitação dopaminérgica cria um padrão de exaustão psíquica. O cérebro, literalmente, entra em curto emocional. Com o tempo, o córtex pré-frontal, que regula decisões e emoções, começa a reduzir sua eficiência. A pessoa sente dificuldade de se concentrar, perde o senso de autenticidade e começa a operar em modo automático. É o fenômeno do eu performático, uma identidade moldada por estímulos externos. O indivíduo já não sabe se está agindo por vontade própria ou por hábito químico. O corpo se adapta a esse ruído constante, mas paga o preço com ansiedade, fadiga e despersonalização. Sumir, portanto, não é uma escolha emocional. É uma resposta biológica. Quando alguém sente o impulso de apagar tudo e desaparecer, o que está acontecendo é um pedido neurofisiológico de pausa. O cérebro tenta se desintoxicar da hiperestimulação. Ele busca silêncio sináptico para que os circuitos de autorregulação, como o córtex orbitofrontal e o sistema parasimpático, possam se reequilibrar. Em outras palavras, desaparecer é uma forma de o sistema nervoso respirar. O corpo sempre fala antes da mente entender. Quando o sistema nervoso entra em hipervigilância, ele não grita, ele sussurra. Sussurra na forma de cansaço que não passa, de irritação sem motivo, de um desejo súbito de desligar tudo. A sensação é como se o mundo estivesse alto demais. O som das notificações, o excesso de luz das telas, as conversas rasas, tudo passa a doer. E o que muitos chamam de isolamento é, na verdade, o corpo tentando encontrar um lugar onde possa existir sem se defender. A mente saturada vive em estado de contratura emocional. Os ombros se encolhem, o maxilar se tensiona, a respiração fica curta. O corpo assume a postura de quem está sendo observado, mesmo quando está sozinho. É como se houvesse uma câmera imaginária acompanhando cada gesto, um olhar invisível que fiscaliza o modo de ser. Esse olhar internalizado é o eco da exposição digital. Mesmo longe das redes, a pessoa sente a presença do público dentro de si. O cérebro, ao registrar constantemente o olhar alheio, constrói uma autoimagem baseada na vigilância. A pessoa começa a se ver como os outros a veriam. E nesse processo, a autenticidade se dilui. Até o silêncio parece precisar de legenda.
É por isso que quando alguém some, não é apenas do mundo que desaparece, é da própria encenação. Sumir se torna uma tentativa de voltar a sentir o corpo sem o peso do espelho social. O reflexo emocional desse estado é paradoxal. Quanto mais alguém se mostra, menos se reconhece. A dopamina alimenta a exposição, mas o cortisol cobra com ansiedade, irritação e insônia. O sistema límbico, responsável pelas emoções, começa a reagir a cada estímulo como se fosse uma ameaça à integridade do eu. E para se proteger, o corpo busca o modo fechar-se, silêncio, recuo, introspecção. Todos esses gestos são sinais de que o sistema nervoso está tentando se reorganizar. O desaparecimento, portanto, é físico antes de ser social. É o corpo tentando voltar à frequência da calma, reduzindo estímulos para reparar microfissuras internas. É o retorno à respiração natural, a pausa entre um pensamento e outro. É o desejo de sentir-se inteiro sem precisar ser visto. Por fora parece desapego, mas por dentro é reconstrução. E nesse instante, quem some não está fugindo do mundo, está voltando para o corpo. Desaparecer é apenas o início. O silêncio não é o fim da história. É o laboratório onde o cérebro reaprende o que significa existir sem ser visto. Depois de um longo período de hiperexposição, o sistema nervoso precisa reconfigurar suas sinapses. E isso não acontece de forma mágica. A reconexão é um processo biológico, lento, quase artesanal. É a neuroplasticidade trabalhando em silêncio, redesenho invisível do ser. Quando a pessoa se afasta das redes, o cérebro começa a reduzir a dependência do ciclo dopaminérgico. Sem estímulos constantes, há uma sensação inicial de vazio, como abstinência. Mas aos poucos, o córtex pré-frontal, responsável por planejamento, empatia e autorregulação, volta a assumir o comando. A consciência se torna mais estável. O prazer deixa de depender da reação alheia e começa a se associar à experiência direta, o toque real, o som natural, o tempo sem pressa. A dopamina volta a ter ritmo humano. É nesse ponto que a cura começa. As redes neurais ligadas ao estresse, amígdala e eixo HPA, reduzem sua atividade, enquanto os circuitos da calma, mediados pelo nervo vago e pelo sistema parasimpático, retomam o controle. Respirar profundamente, caminhar em silêncio, cozinhar devagar, tudo isso são formas de reconsolidação neural. Pequenos gestos que sinalizam ao cérebro que o perigo passou, que não há mais necessidade de estar em alerta. O corpo reaprende a relaxar. Com o tempo, o sujeito que desapareceu começa a se reencontrar, não como persona digital, mas como organismo vivo. A percepção muda. O barulho perde importância. O olhar dos outros deixa de ser referência. Há um prazer quase ancestral em se tornar invisível por um tempo, porque é nesse espaço que o cérebro resgata sua capacidade de presença. O anonimato se transforma em espelho interno, onde cada respiração é um retorno para casa. A neuroplasticidade não apenas cura, ela cria novas possibilidades de ser. O que antes era estímulo automático, agora pode se tornar escolha consciente. A mente deixa de reagir e passa a responder. A dopamina volta ao equilíbrio. O cortisol se estabiliza. E a serotonina, associada à satisfação duradoura, começa a prevalecer. O cérebro literalmente se reorganiza para a paz. E é nesse silêncio químico que nasce uma nova forma de conexão. Não com o público, mas com a própria presença. É o instante em que o indivíduo percebe que nunca precisou desaparecer do mundo, apenas se reencontrar dentro dele. Há algo profundamente filosófico no ato de desaparecer. Em um mundo que se mede por visibilidade, o anonimato é o último gesto de liberdade. É como apagar as luzes de um palco onde todos competem por um mesmo aplauso e, pela primeira vez, ouvir o som do próprio silêncio. Sumir não é desistir, é recusar o espetáculo. É uma escolha que inverte a lógica contemporânea. Enquanto todos correm para serem lembrados, o anônimo busca o privilégio de esquecer-se. A filosofia antiga chamava isso de retirada da alma. Os estoicos falavam da ataraxia,
o estado de serenidade inabalável que nasce quando cessam os ruídos do desejo. Buda chamava de nobre silêncio. Hoje, a neurociência chama de regulação parasimpática, mas o fenômeno é o mesmo, um retorno à frequência natural da vida. O corpo que antes vibrava em sobressalto encontra um pulso mais lento, como se o tempo deixasse de correr e começasse a respirar junto. O anonimato, nesse sentido, é uma forma de filosofia encarnada. Quando alguém escolhe se recolher, está dizendo: não preciso mais provar que existo. Esse é o ponto mais elevado da consciência, o instante em que o ser se basta. Nietzsche dizia que quem olha por muito tempo o abismo devolve o olhar. Mas o que ninguém explica é que se você permanecer tempo suficiente nesse abismo, descobre que ele é feito de silêncio e que o silêncio também olha de volta, com ternura. A sociedade do espetáculo, descrita por Guy Debord, transformou o humano em imagem e a imagem em mercadoria. Mas o anonimato devolve o humano à condição de presença. Ele é o antídoto da hiperexposição, um lembrete de que o valor da vida não está em ser visto, mas em ser sentido. Quando o sujeito abdica da necessidade de ser percebido, ele descobre uma forma mais profunda de existir. Uma existência que não depende do reflexo. O eu sem plateia volta a ser consciência pura, sem moldura, sem ângulo, sem filtro. Talvez o anonimato seja um novo ascetismo, uma espiritualidade laica, onde o retiro não é num mosteiro, mas dentro de si. Desconectar-se torna-se um ato de resistência ética, um protesto silencioso contra a tirania da visibilidade. O desaparecimento não é ausência, mas presença sem testemunhas. E nesse paradoxo, o ser se torna mais real justamente porque deixa de ser exibido. É aqui que o silêncio ganha forma, e a invisibilidade se transforma em luz interior. Respire fundo. Feche os olhos. Sinta o som do seu próprio corpo, o ruído sutil da respiração, o pulsar discreto sob a pele. Essa é a frequência da presença, e talvez você não a ouvisse há muito tempo. Porque quando o mundo grita, o silêncio deixa de ser ausência, ele vira resistência. E agora, pela primeira vez em muito tempo, você está ouvindo o que sempre esteve aí, você mesmo. Desaparecer, no fundo, nunca foi sobre o mundo. Foi sobre o reencontro com a própria biologia da calma. Enquanto a cultura moderna estimula o exibicionismo como forma de validação, o cérebro só se regula na quietude. O sistema nervoso não precisa de holofotes, ele precisa de pausa, de espaço, de ritmo. O silêncio não é vazio, é o ambiente onde as sinapses se reorganizam e as memórias voltam a respirar. Por isso, este é o convite. Pratique o anonimato como um ritual. Desligue as notificações. Apague uma foto que já não te representa. Saia para caminhar sem registrar nada. Permita que o instante exista sem prova. Observe como o corpo se descontrai quando não há plateia. O ombro desce, a respiração se aprofunda, o olhar se suaviza. Você percebe que não precisa ser observado para ser real. Esse é o poder do silêncio neural. Quando o sistema parasimpático assume o comando e o corpo volta ao eixo. A mente deixa de ser um palco e volta a ser abrigo. E nessa pausa, você descobre algo que nenhum algoritmo pode medir: a paz de não precisar performar. Sumir, então, não é se esconder, é se restaurar. É dar ao próprio cérebro o direito de se reconstruir em paz. E quando você retorna, já não é o mesmo. Está mais inteiro, mais calmo, mais verdadeiro. Agora, respire outra vez. Devagar, profundo. Sinta o ar entrar, tocar o peito, sair com leveza. Esse é o som da reconexão. Nenhuma curtida, nenhum olhar, nenhum número pode traduzir isso. É o corpo dizendo: estou de volta. Se esse vídeo tocou algo em você, compartilhe este vídeo com alguém que também precisa lembrar que desaparecer, às vezes, é a forma mais bonita de se reencontrar. E se você quer continuar caminhando por dentro de si, entre a neurociência e o silêncio, siga este canal. Aqui, cada vídeo é um convite para desacelerar, reconectar e reaprender a sentir. Respire e permaneça.